E nós já queremos, doutora, falar sobre esse assunto que ele permeia, né, os dias atuais, que é o medo, né? Quais os diferentes tipos de medo, ou onde o medo influencia no âmbito familiar, como se dá essa situação? Eu queria que a senhora nos ajudasse, com o seu conhecimento, a falar um pouco nesse sentido. Emerson, hoje nós estamos vivendo o medo da morte, vamos pensar assim. E o que é o medo? É uma sensação, é uma percepção de perigo. E isso, quando se potencializa dentro de nós, se torna muito grandioso para a gente aguentar este medo. E nós estamos numa sociedade em que a todo momento nós estamos ouvindo a questão, né, do Covid e o que o Covid está gerando nas nossas vidas. Então, nós estamos confinados dentro de casa, nós não estamos tendo contato com as pessoas, a não ser com os familiares. Muitas pessoas estão em home office, vamos pensar assim, por conta desse medo de pegar uma doença, vamos pensar. Sim. Muitas pessoas se afastaram de colegas, amigos, estão usando as redes sociais para se comunicar. Medos de ficar desempregados, Quer dizer, são diferentes tipos de medo. Muitos tipos de medo. Então, esses medos, eles acrescentam e ficam grandioso dentro de nós, a ponto da gente, às vezes, até fazer sintomas no próprio corpo. São os psicossomáticos. Sim. E muitas pessoas, e eu falo isso com propriedade, muitas pessoas estão já com sintomas, mas não sabem que esses sintomas são gerados do medo que ela tem de alguma coisa que se estabeleceu no momento presente, que são decorrentes da pandemia ou de toda a reviravolta que se deu na vida das pessoas. Sim. Então, muitas pessoas, eu já fui visitar algumas pessoas, porque me chamaram de não estar dormindo e uma série de sintomas que depois a gente pode trocar esses sintomas. Sim. Vamos depender um pouco do nosso convidado. Sim, eu já vou chamar ele já. Sim, e aí essa pessoa não percebeu, algumas pessoas não percebem que é o medo que está gerando essa insônia, é o medo que está gerando essa respiração ofegante, que é o medo que dá essa tremedeira no corpo. Taquicardia. Então, assim, às vezes as pessoas não estão percebendo que é por conta do medo que ela está tendo alguns sintomas físicos. Legal. Bom, isso foi uma introdução. Sim, mas só para... Geral, de uma maneira geral. Depois a gente vai enunciar aqui, né? Vai listar com mais precisão aqui essa questão, né? Como você falou do nosso convidado, eu queria chamar o nosso convidado aqui para a conversa, para ele agregar conosco aqui pastor José Diniz, que fala de Canidé de São Francisco, do estado de Sergipe, que é psicólogo, já se apresentou aqui, é formado em terapia de casais também, e nós vamos trocar aqui. Pastora, o senhor ouviu o comentário da doutora Nilvânia a despeito do medo, e o que o senhor pode acrescentar mais sobre esse assunto? Sim, Emerson, vi, e muito interessante. O medo, ele é um estado afetivo e ele suscita perigos, sejam reais ou imaginários, conscientes ou inconscientes. Existe também as pessoas que elas, no dia a dia, não parece que estão com esse medo, mas são sementes que estão dentro do sujeito, vamos falar em sementes que estão dentro do sujeito e que não são observadas pelos mesmos. Isto pode vir lá da infância, do relacionamento, por exemplo, um relacionamento de uma criança com a mãe é muito importante para o desenvolvimento emocional dela. Quando este desenvolvimento não foi bem trabalhado, bem produzido nesse relacionamento, isso fica no sujeito. Amanhã, quando jovem, adulto, tiver uma necessidade ou enfrentar uma situação,
aquele medo que estava lá plantado, digamos, recalcado, ele explode. E aí a pessoa, ela passa a ter comportamentos e que ela não sabe de onde vem, não sabe como resolver, gostaria de não tê-los, não sabe como livrar-se deles. E em muitos casos precisa de ajuda de um profissional de saúde mental que possa ajudar essa pessoa a se localizar onde ela está e o que ela está fazendo com medo e o que o medo está fazendo com ela. Olha que interessante, doutora Nilvânia, né? E corroborando, pastor, junto à sua fala e à da doutora Nilvânia, e o que eu entendi é assim, que os traumas, alguns traumas que ficam ali incubado, encapsulado dentro do cerne da alma do indivíduo, em determinados momentos, em algumas situações, esse trauma ele vai aflorar, ele vai crescer, e isso vai ser, obviamente, não mais uma semente, né, doutor Diniz? Vai ser uma árvore, a hora que cresceu, e é um problema já instalado, não é isso, doutor Nilvânia? Então, é muito interessante a gente observar que, assim, às vezes as pessoas pensam que tudo aquilo que elas estão sentindo vem do momento de hoje, vem da situação que nós estamos vivendo, e não é. É como o pastor Diniz colocou, né? Toda a vivência, desde a infância até o momento de hoje, nós estamos passando por alguns medos e ele se instala dentro de nós e a gente não está, vamos dizer assim, vivenciando eles na íntegra e compreendendo eles. E no momento que nós estamos vivendo hoje, em que o medo é geral, e é todo mundo convivendo com este medo, todo mundo tendo esse medo bem acentuado, nas pessoas que esses medos não foram bem resolvidos, eles explodem. E aí gera todos esses sintomas que nós estamos vivendo aí na sociedade, porque eu vi uma pesquisa que 35% aumentou de casos de ansiedade. Ansiedade generalizada, ansiedade fóbica, ansioso. Então, aumentou o número de pessoas que desenvolveu o transtorno de ansiedade por conta disso. Pastor, o senhor falou uma coisa interessante, eu queria que o senhor explorasse mais esse tema, que é a questão do indivíduo que, quando criança, incuba aquele medo e quando ele se depara com uma situação na fase adulta, isso aflora. Como tratar isso? Tem que resgatar isso lá da infância dele, tem que deletar, tem que fazer um reset. Como trabalhar esse medo nesse indivíduo? Se a criança teve pouco ou nenhum afeto na infância, é possível que seja projetado inconscientemente por meio dos medos. Só que, quando ele tem os medos, por exemplo, a pessoa tem medo de estar sozinha, num ambiente fechado. Pessoas que têm medo de estar de ir à feira, de um mercado, pela multidão de pessoas que lá estão, e ele também desenvolve esse medo. Mas, quando a criança passa por situações como essas que estamos fazendo, ele desenvolve o medo de tomar decisões, de responsabilidades. Isso é da pessoa, é o medo, é aquilo que não foi trabalhado, não foi desenvolvido lá na infância, quando os pais, os adultos, os cuidadores, deveriam ter ajudado a criança a enfrentar alguma situação, por exemplo, até de morte, a morte do passarinho, a morte do gato, a morte do seu cachorrinho, a morte de uma planta, tudo aquilo que dá significado, a morte de uma boneca para a criança, roubaram a boneca, como ela vai superar esse luto? Aí é importante que algum adulto esteja ali com a criança para ajudar ela a ter uma compreensão de várias possibilidades, uma compreensão ampla, e que não é só aquilo que ela está sentindo ou ela está pensando. Então, muitas vezes, acontece até conflito no casal, quando
um dos cônjuges, ele tem medo de tomar decisões, de assumir responsabilidade, e não é do sujeito do aqui e do agora. Não, são coisas que deixaram de fazer com ele lá no passado. E por falar no passado, e me permita, não sei se vai dar para a imagem pegar, esses bonecos, olha, eu trabalho com os bonequinhos também, não sei tá se perfeito, dá para pastor, pegar. Tá ótima a imagem. Esse bonequinho, ele carrega aqui uma bagagem. Olha que legal, Nilvânia. Eu não sei o que tem aqui dentro. Quais são os medos, quais são as fobias, as tristezas, as dores, a necessidade de ter uma figura masculina, a figura feminina. Eu não sei o que carrega esse sujeito. E aí, na idade jovem, adulto, pode aparecer esses elementos que não estão na nossa consciência, e aí aquilo que a gente escutou pessoas dizerem, eu tenho, não gostaria de ter, quero me livrar e não sei como. A pessoa não sabe como desenvolver e tem de procurar ajuda, aí vem um homem adulto dessa forma, com a mão no rosto e não quer ver. O que é que ele não está querendo ver? O que eu não quero enxergar? Como eu lido com aquilo que me atrapalha? Como eu lido com aquilo que não me ajuda? Como eu vou lidar com aquilo que me deixa para baixo? É muito importante a pessoa entender o que está lhe acontecendo. Muito interessante que a doutora falou aí. E esse resgate é importante. Primeiro, ter essa compreensão. Tanto faz o homem, como também a mulher. Já imaginou se o casal, ele está assim, não querendo ver os seus próprios processos, como eles vão lidar? O que é que fica nesse vazio? O que distancia um do outro? Olha que bacana. Essas coisas precisam ser identificadas. Ou seja, né, o que o pastor está tentando dizer aqui para todos nós é que todos esses reflexos daquilo que foram vividos é trazido para o casamento, é trazido para o relacionamento, é trazido para esta família. Então, assim, inicialmente era uma criança, depois foi um adolescente, depois um adulto e agora é um pai de família. Então é muito interessante o quanto esse medo ele vai acarretando e ajudando nesse processo de um casal. O que representa, pastor Diniz, essa figura que o senhor está nos mostrando? A criança com medo. Ela não sabe o que fazer. O que a doutora acabou de falar. Então começa na infância, desenvolve na adolescência, aflora na idade jovem, adulto, e lá na frente ele vai dar fruto. Pastor, deixa eu só fazer um comentário, antes do senhor continuar. Hoje, como é que a criança mostra os seus medos? Às vezes tem vários medos, como ele mencionou, mas uma das formas da criança mostrar esse medo é o noturno. Ela não consegue dormir bem na noite, ela não consegue ficar sozinha, então é uma das formas. Ela lida com o outro de uma forma bastante insatisfatória, que nada está bom. Então, é uma forma da criança mostrar estes medos, porque ela também quer ser aceita. Então, o medo está também nessa questão da aceitação, medo de não ter os pais com ela sempre, de perder estes pais, de não ser bom o suficiente para esses pais. Então, essas questões são questões que hoje está muito presente, como já esteve em outros momentos. Certo. Mas como nós estamos falando de medo, e o pastor Diniz vai dar um up aqui para nós, na questão do medo familiar, entrando bem na área, né, que ele é um especialista. Sim. Então, esses medos, eles vêm de longe, mas já produzindo esse tipo de comportamento nas crianças. Bacana. Então,
Aos pais que nos ouvem, doutora Nilvânia e doutor Diniz, é necessário uma atenção redobrada com esses sintomas já na infância, que a doutora elencou aqui. Sintomas de a criança não querer se relacionar, de a criança não querer conversar, ser muito introspectiva. Isso os pais, doutora e doutor Diniz, devem estar muito apercebidos, correto, doutora? Correto. A criança tem os pais como seus primeiros heróis. Então, é muito difícil que uma criança ver uma mãe chorando, um pai chorando, que caracteriza fraqueza, sofrimento, desamparo. E estas interpretações precisam ser ressignificadas. Os pais dizer por que está acontecendo isso. Falar com a criança na linguagem da criança para ela entender. E não deixar subjetivo. Deixar a critério da criança, ela fazer a interpretação que ela quiser, porque é aí onde mora o outro perigo. Aquilo que eu entendo, que eu sei, eu produzo uma interpretação, eu como adulto. Não quer dizer que uma criança ela vai produzir a minha mesma interpretação. Não, porque são vivências diferentes, tempos de vida diferentes. É aí onde mora um outro perigo, que há pessoas, e doutora, há pessoas que têm medo de até aceitar uma parte de si como sua. E por isso desenvolve sua identidade em torno dessa sombra. Ela constrói uma sombra para si quando ela rejeita, às vezes, seu jeito de ser, parte do seu corpo, jeito da sua família, e a identidade é construída a partir dessa sombra. Aí, o que é que vai se construir na sombra? Como a doutora falou, amanhã é o medo da escuridão, é o medo de estar só, é o medo de separar do casamento, é o medo de não vou conseguir criar bem meus filhos, é o medo de viver, eu não vou me formar, eu vou perder o emprego. Esse pânico criado na pessoa pode vir da identidade desenvolvida nessa sombra. Bacana. Por isso que é muito importante essa participação dos pais, principalmente dos adultos e cuidadores, com a criança. Não a criança como objeto, mas uma criança como ser em desenvolvimento. Muito importante que a doutora falou aí dos sintomas. O que acontece muitas vezes é que as pessoas brigam com os sintomas. O sintoma não é a causa, o sintoma é uma sinalização. Eu vou usar um termo médico, a febre. A febre não é doença. A febre é um mecanismo de defesa do corpo, você sabe muito bem disso. Exatamente. É sua área. Que é um mecanismo de defesa do corpo, ela sinaliza. É como um carteiro leva a carta na sua casa, ele chega com uma dívida, com o boleto lá para pagar, ele vai bater no carteiro. Ele vai bater no carteiro, ele vai bater no carteiro dele. A febre faz também a sua função, informar que o sujeito esteja com alguma infecção ou inflamação em algum lugar do corpo. Aí eu vou ficar brincando, como antigamente a minha avó, colocava copa e 30 gotinhas na menina, vai de uma vez só, descia, depois a febre voltava, 50 gotinhas. Então você fica brincando com os sintomas. Com os sintomas. O sintoma é um jeito de sinalizar que há algum problema, assim como há na criança, como há no adolescente, como há no adulto, no casal, na instituição, nos seres que formam a instituição, etc. Olha que coisa bacana. Doutora, eu quero seguir essa mesma linha, só que eu quero sair agora da criança, a gente continuar a evolução, a fase adolescente agora, para depois chegarmos na fase adulto, que o pastor Diniz já deu aqui um panorama bacana. Então, essa criança que teve todos esses traumas, né? Ela foi crescendo, doutora. E aí ela chegou na adolescência, que aí eu acho que é a grande área da sua atuação, né?
Eu sei que a senhora trabalhou muitos anos com adolescentes, principalmente, né? Como diretora do Camp, né? E ele chega com muitas marcas, não é isso? Sim. Ele chega nessa fase com muitas marcas, com muitas incertezas, com muitos medos. E aí, doutora, o que fazer quando uma criança já vem de todos esses sintomas que o pastor Diniz já elencou aqui? Como trabalhar isso? Uma coisa importante que nós estamos frisando aqui, que é a questão da aceitação. A criança, ela busca a aceitação dos pais. Enquanto criança, ela já está buscando. Quando chega na adolescência, essa aceitação, ela flora, ela dobra. E aí, esse adolescente, ele vai precisar do recurso que ele já vivenciou na infância. É como se fosse uma autoafirmação daquilo que ele tem dentro dele, daquilo que ele sente. E tem muito adolescente que ainda está brigando para ser aceito pelos pais, ainda está brigando para que os pais o vejam como realmente eles são. Brigando com os sintomas, como o pastor Diniz falou. Brigando com ele mesmo. Sim. Porque muitas vezes os pais é a primeira referência, Emerson. É como se assim, se o meu pai não me aceita, se a minha mãe não me aceita, quem vai me aceitar? Se foi eles que me colocaram no mundo. É foi mais ou o que menos o pastor isso. falou, né? Os pais são os heróis, né? Sim. São as primeiras figuras de heróis para a criança, né, doutora? Sim, e nesse período da adolescência, ele está em descoberta e ao mesmo tempo se autoafirmar em tudo que ele vê. Ao mesmo tempo que ele quer dizer que ele consegue, também pode emergir, pode vir à tona que ele não é reconhecido, que ele é vamos dizer, um Zé Ninguém, porque é assim que os pais dizem que ele é. Você não vai ser nada. Você não vai ser nada, você não presta para nada. Então, assim, é um período muito difícil, esse período da adolescência. E por conta disso, o adolescente, ele entra na questão da baixa estima, que vai gerar outros sintomas, que ao mesmo tempo está ligado com o medo, porque aí ele quer se autoafirmar em algumas coisas, mas tem medo de não ser reconhecido, tem medo das pessoas não gostarem dele, tem medo de não fazer amizade, tem medo de não se relacionar, tem medo de não ser produtivo diante dessa sociedade que exige e pede para que ele seja alguma coisa. Então, esses medos também estão ligados à autoestima. Eu, às vezes, falo, pastor Diniz, que os sintomas é um amiguinho do outro, sabe? Então, tem a baixa estima, que depois vem o medo, que depois vem uma sensação de eu não ser exatamente ninguém, e eu começo a gerar aí uma vontade de não viver. Sim. Então, são coisas que são juntando uma nas outras. É uma cascata, né? É uma cascata. Então, a questão da adolescência é uma questão muito séria. Para vocês terem uma noção, hoje, eu sou procurada por adolescentes que diz que ele está muito mal, que posta no geral, ele se matando, ele se enforcando. Então, nós estamos numa geração que há pouca tolerância ao problema. Por quê? Porque já vem de tempos atrás. É a sementinha que o pastor falou. A sementinha que o pastor falou. Esses medos não resolvidos, esses medos potencializados dentro deles. Então, quando chega agora na adolescência, isso aflora, porque ele não se reconhece como uma pessoa de valor. Entendi. Complicado. Pastor Diniz, é isso que a doutora falou. Sim. Mesmo, e eu acredito que o senhor tem mais a acrescentar. Então, é verdade, ela explicou muito bem, aí se colocou muito bem, como sempre, né, doutora? Bom, se me permite, eu contar uma historinha, posso? Claro, conta a historinha. Claro. Faz parte desse contexto. Meus clientes sempre gostam de história.
Há uma história de dois monges. Conta-se que o monge saiu para passear, como fazia todos os dias, mas o monge mais velho convidou um monge mais novo de idade e foram passear. Foi uma noite de chuva e ficou a estrada onde eles caminhavam, criou poças d'água, e também na estrada caminhavam as pessoas. E nessa caminhada, os monges viram uma moça bem vestida, bonita, ela tentando passar por uma poça d'água, e ela atolava, era estrada de chão, e ela não conseguia. O monge mais velho deixou o mais novo e foi na direção da... E quando ele chegou, vendo a dificuldade da moça, chegando perto, ele agachou, a moça subiu nas suas costas, agarrou no seu pescoço, e ele deu alguns passos e deixou a moça em terra mais seca, mais dura, para ela andar. O monge mais velho volta para o monge mais novo e continuam a caminhar. O monge mais novo, ele não falou nada durante 1 hora. Depois desse período, o monge mais novo, não suportando a pressão, sua pressão interna, ele disse: você viu o que você fez? Você, sendo monge mais velho, deveria me dar exemplo. Você sabe que pela nossa doutrina não pode tocar em mulher, e não pode nem falar com mulher, e você, além disso, você sabe que você está errado e que está me dando um mau exemplo. E aí disse o monge mais velho. O monge mais velho, ouvindo tudo, aí perguntou para ele: tem 1 hora que eu ajudei a moça, você viu. Quem é que está com a moça na cabeça? Eu ou você? Então percebe, existe coisas que põe-se na cabeça. E aquilo que põe na cabeça como verdade universal, absoluta, só prejudica a pessoa que começa a construir esta ilusão na sua cabeça. Não, isso é tão importante, pastor, você falando isso, porque você vê criações, o mesmo pai, a mesma mãe, criando 5 filhos. E 4... tranquilo, e um desses, vamos pensar, né, a mesma criação gera problema nele, e em outros 4, em outros 3, não. Então, tem essa questão que o pastor colocou, que eu acho uma coisa da gente levar em conta, porque às vezes nós, psicólogos, somos vistos pelos pais como uns vilão, que responsabiliza os pais em relação a tudo. Nós somos vistos como vilões, né, da situação, mas entendendo que cada filho vai olhar uma situação, vai vivenciar aquele problema, vai passar por aquele momento da família de forma totalmente diferente. E aí entra essa sua ministração, esse seu jeito de dar uma explicada aí para nós, muito legal. De ficar carregando o problema. E potencializando, além de carregar o problema, ele potencializa e ele acha um problema em cima daqueles problemas. Então são vários amiguinhos que vai acompanhando. Então é o que está em desacordo, achando que a pessoa não fez o correto, ficando com raiva, rebelde. Então assim, são várias situações que se acumulam em cima de um probleminha, de uma situação. Agora, doutora, a senhora falou de uma coisa aí, e a alegoria do doutor Diniz foi excepcional, né? Das pessoas que carregam o problema. E às vezes, ou quase sempre, esses problemas que são carregados, eles acabam chegando num limite, que é o que a senhora falou, as postagens de suicídio, os adolescentes que se cortam, os adolescentes que se mutilam, os adolescentes que chegam até ao extremo, né? Ao extremo. Isso tudo por causa de um medo, de um sentimento que ficou incubado, que já foi falado aqui no início do programa, e
e é muito complicado lidar com essa situação, né? É muito complicado aos pais que às vezes têm uma outra formação, doutor Diniz, uma formação mais antiga, uma formação que não tem, me perdoe a expressão, tanto conhecimento, não tem acesso à informação, e aí acaba dizendo que aquilo é um sentimento é um mimo, eu não posso usar aqui a expressão, mas todo mundo já entendeu. Isso é tal coisa. Isso todo mundo entendeu. Acho que então, como lidar com isso, doutora Nilvânia? Essa questão de quando o adolescente chega ao seu extremo. Porque imagina, a fase da adolescência é uma das fases mais belas. Se a gente for para a Bíblia, Davi estava compondo os seus salmos, José estava tendo os seus sonhos. Olha que coisa linda. Que é para acontecer isso, sim, né? E hoje não, hoje é o inverso. Os adolescentes hoje estão muito precoces, né? Por causa dos seus medos, dos seus fantasmas, né? Deixa eu falar com o pastor Diniz aqui. Pastor, como tratar esse momento agora de quando essa criança que cresceu e virou adolescente e não conseguiu resolver esse problema? Então, eu diria já tive na clínica com pessoas na adolescência, jovens que tentaram suicídio. É muito importante, me fala agora para os adultos, para os pais, que tenham cuidado quando uma pessoa ela tenta resultado de pesquisa. Uma pessoa tenta suicídio, dentro de um ano, se ela não resolver aquilo, ela vai tentar pela segunda vez. Porque quem tenta o suicídio e não consegue é uma frustração muito grande. Olha isso. Se acha incapaz, é uma validação da incapacidade da existência da pessoa. A pessoa que tenta o suicídio, na verdade, ela não quer morrer. Não, ela não quer morrer. Quem também se corta, enquanto recentemente eu atendi adolescentes que se cortam, mas quem se corta não quer se matar. E o suicídio é eu não dar conta da minha vida. Eu não tenho recursos suficientes psicológicos, emocionais, para dar conta da minha vida numa situação que esteja acontecendo. Na adolescência, os cortes, ela não quer se cortar, é uma dor que ela quer se livrar. É uma dor que eu quero me livrar. E eu quero transportar essa dor da minha alma para o meu corpo. E aí eu castigo o meu corpo, e aí vai me trazer um alívio. De certa forma, alguns chegam a ser aliviados, mas precisa ser trabalhado esse alívio. O que é que ela interpreta de alívio? O que é que ela entende como satisfação? Porque depois vem a frustração, vem o arrependimento, eu fiquei marcada, eu não deveria ter feito, vem a frustração porque não resolver o problema. Então, é uma dor da alma que a pessoa quer transportar, como eu falei, para o físico, para mostrar aos seus olhos, para mostrar ao mundo externo o que ela está sofrendo internamente. Recentemente, atendi uma adolescente, os braços cortados, e os pais não sabiam que ela já vinha se cortando há um bom tempo. E quando chega na clínica, eu perguntei, veio com a mãe, eu perguntei, você acha por que essa sua filha levou a esse fenômeno? Ela disse que eu não tenho a menor noção. Se eu perguntar para ela e ela falar, tudo bem? Eu posso perguntar? Pode, eu tenho interesse. E eu perguntei para a adolescente, fulano, eu sei que você não quer tirar a sua vida. Isso é real, não quer tirar a sua vida. Agora, é alguma coisa que você quer cortar, e quer cortar na sua vida, ou no seu meio, o que você desejaria cortar? Ela abre a boca e diz, eu desejaria cortar a briga de minha mãe e meu pai. Nossa. Então, são cortes que ela quer fazer, a dor da alma que ela sente. Ela quer externalizar, mas não tem palavras para dizer para os pais. Ou já disse de uma forma que não foi
dada atenção, dado ouvido a essa adolescente. Então, tanto meninos como meninas, a exclusão do grupo é muito, nessa fase da adolescência, forma-se uma amizade que vai para forte, mas também na adolescência, quando não gosta e é difícil. Mas muitos pais, nós pais que já passamos pela fase, parece que esquecemos e passamos. Aí nós tivemos uma vivência e queremos reproduzir essa vivência do passado, em termos de comportamento, com os adolescentes de hoje. Não cabe. É outro ensino, é outra forma, é outro jeito de lidar com esta adolescência de hoje. Portanto, a compreensão, em rápidas palavras, é entender que a pessoa quer cortar algo do que os seus olhos veem, do que escuta, do que sente, do que está percebendo no ambiente em que a pessoa convive. Eu quero até acrescentar essa fala do pastor Diniz, porque da mesma forma que nós estamos dizendo, como é que uma criança entendeu aquilo que ela viveu? Isso fica dentro dela. Como é que ela vê a alegria, como é que ela vê a felicidade, como é que ela vê o relacionamento de pais, como é que ela vê o diálogo, como é que ela enxerga tudo isso, como é que ela vivencia o amor e o ódio, tudo isso fica dentro dela. Nesse período que o pastor Diniz está dizendo, que eles tentam o cortes, ou pensa em suicídio, que na verdade eles querem matar essa dor que está dentro deles. Então pense que da mesma forma que eu enxergo o amor, eles também enxergam, mas não vê esse amor no momento. Não vê esse amor no momento presente, nessa troca entre os pais, e eles querem ter. Então, da mesma forma, precisa haver o ressignificar todo esse sentimento que ele está achando que é tão ruim dentro dele. É ele enxergar que na vida não é tudo tão ruim como ele está dizendo que é, como ele vivenciou no processo de crescimento e desenvolvimento dele, que é tão ruim assim. Então é dar novo significado, porque se ele continuar no mesmo significado, ele permanece nos cortes, ele permanece nas redes sociais, colocando lá a figura que ele vai se matar e como se matar. Então, há um desejo realmente dele não existir. Porque o que ele pensa é que ele não está vivendo o que todo mundo está vivendo. Ele acha que todo mundo ama e ele não consegue ter este amor. Então, qual é o significado de amor para ele? Qual é o significado de ser alegre para ele? Qual é o significado de ter pais que o amam? Entendi. Entendeu? Então, esse significado, de repente, para ele está muito precário. Então, ele acha que todo mundo tem, menos ele. Então, num trabalho em psicoterapia, a gente ressignifica todos esses sentimentos que esse ser humano sente, para que ele possa ter um olhar diferenciado para este mundo, para que ele possa se colocar neste mundo como uma pessoa capaz de produzir e de ser alguém. Só completando a fala do pastor Diniz, que foi muito boa, mas todo esse sentimento que esse adolescente sente, é porque ele não se vê do mesmo jeito que todo mundo está, ele se vê diferente. Ele acha que só ele é diferente e que só ele não tem o que todo mundo tem. É impressionante isso. São os seus medos, né, incubados, né? Então, doutora, está chegando aqui muitas perguntas ainda sobre a adolescência. Está chegando ainda muitas dúvidas. Pessoas que nos mandaram aqui questionamento ainda sobre a adolescência. Vamos se estender um pouquinho mais nesse assunto? Sim. Então vamos chamar o nosso convidado aqui, que ele fala direto de Canindé de São Francisco. Olha que delícia! Lá de cima do mapa. Então, pastor José Diniz, está aí, esse é o seu e-mail para consulta, não é isso, pastor? O senhor responde por esse e-mail, dinizmelo2008, @hotmail.com. O prefixo é o 7998872 7092.
de Sergipe, correto, pastor? Correto, Sergipe. Maravilha, maravilha. Pastor, o senhor entendeu o que nós falamos aqui? Chegou muitas dúvidas ainda sobre a questão da adolescência. E a gente quer ainda se deter um pouco mais nesse assunto e tratarmos um pouco mais. Porque qual que é a visão da sociedade, doutora Nilvânia? Como que o adolescente se compõe à sociedade com todos esses medos? Uma coisa que eu acho interessante a gente visualizar, Emerson, eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Então, assim, quando você vai para a sociedade, quando você tem um trabalho, você tem ali uma resposta social diante da tua atuação. E você lida com a frustração de atender de não atender, de ficar de mal, de se organizar diante de pessoas que vai dizer que o seu trabalho não está bom. Isso diante de uma sociedade. Então, nós entramos com as frustrações no nosso dia a dia muito cedo. E isso faz com que a gente nos organize para dar conta daquilo que a sociedade está nos esperando. E hoje, o que nós temos? Um adolescente que começa a trabalhar muito tarde. Sim. Então, ele vivencia esse período de frustração muito tarde. Esse é um ponto que eu, de repente, quero ouvir o pastor Diniz, né, no que ele tem a entender a respeito disso. Então, a frustração tem que ser vivenciada no núcleo familiar, num trabalho, em alguma coisa do jeito que ele fez, ele bate de frente com essa frustração. E aí, muitas vezes, não quer estudar, não quer ter mais amigos, não quer ir para a escola. Por quê? Porque não lidou com essa frustração. Esse é um ponto. O que o senhor tem a nos falar, pastor Diniz, o senhor que tem atendido em consultório, o senhor que tem visto, né? Qual a sua visão nessa questão? Porque esse é um ponto que eu lido diretamente com alguns clientes, mas o senhor pode ter mais experiência a respeito disso também. Compartilha aí conosco. Doutora, o que acontece, às vezes, eu tenho percebido, por experiência clínica, é que pais que tiveram uma vida sofrida, por exemplo, tiveram uma vida, foram muito castigados, não podia nada, tudo era não, sai daqui porque menino não pode estar perto de adulto, tem dois adultos conversando, vai, porque aí acaba, batia. Fica uma frustração dentro dessa pessoa, e quando na idade adulta, tem que ter muito cuidado dos pais para os extremos, ou 8 ou 80. Há alguns que querem reproduzir o comportamento adquirido na família de origem para a sua família atual. Reproduz e até aumenta. Mas já tem outros que dizem, eu sofri muito, não quero que meus filhos sofram, aí abre as cancelas, pode dizer. Abre assim, não vou impedir nada. Eu quero, tome. E aí não existe o não. O não, ele não quer dizer que joga a pessoa para baixo. O não também dá limites. Se a criança ela cresce sem limites, amanhã não respeita as autoridades, a polícia, o professor, não respeita os ambientes, porque ela não foi ensinada a separar até onde posso ir nesse livro. Doutora, se eu puder, tem até um livro, não lembro o autor agora, mas é como falar para o filho ouvir e como ouvir para o filho falar. Muito interessante esse livro, porque tem momentos. Oi, Anderson. Muito interessante. Depois você deixa o livro para nós. A semana que vem você vai voltar? Sim. Né, Emerson? Já estamos E aí você já vivo. traz esse livro, porque pode ser que muitos pais, né, muitos filhos queiram ler. Então, a posição, muitas vezes, na comunicação de pais com filhos, é aquela posição lá em cima e o filho lá embaixo. Então, ele olha para cima, qualquer coisa, eu vou apanhar, vou tomar uma surra, vou ficar sem celular, enfim. A
Acontece isso nas relações de família, em algumas. Então, muitas vezes, precisa esses pais descerem, estar olho a olho e conversar. Porque essa conversa, ela cria alternativas onde eu vou potencializar o meu filho, minha filha, e ouvir também quais são as suas palavras concernente àquele tema, ou perceber os seus sentimentos e qual é o seu sofrimento. Aí, quando eu pergunto sobre o seu sofrimento, por exemplo, essa figura, posso mostrar outro bonequinho? Deve. Muitas crianças e adolescentes e que têm medo disso, ó. Você está dando isso aí bem na imagem? Tá. Isso. Então, olha o tamanho da mão desse homem. Então, essa mão tão grande é para bater em quem? Como é que uma criança pequena, indefesa, fica diante de uma mão dessa? Você percebe? A força. Uma criança se acha um nada. E aí, amanhã é outro adulto que vai me enfrentar? É outra pessoa que vai estar no lugar do meu pai para me castigar? Essa criança, ela fica sem desenvolvimento, sem resposta. Ela incute isso, recalca isso, ela fica introspectiva. É possível. Aí amanhã, esse adolescente, esse jovem, não tem coragem de enfrentar uma pessoa olho no olho, pedir namoro, para levar um currículo de emprego. Sempre vai ter que ter alguém para fazer a ponte. Ou seja... Ele não tem autonomia. Exato. E além de não ter autonomia, esses medos, essas frustrações que ele já carrega, tornou esse adolescente tão introspectivo a ponto de ele não conseguir ver, enfrentar os seus desafios. Os desafios da sociedade, como o pastor falou, os desafios da família, porque são desafios, né? Quer dizer, esse adolescente, ele acabou sendo tão frustrado na sua infância e na fase adolescente, pela falta do diálogo com a família, com os seus pais, que ele não consegue lidar com as suas relações, Giovânia. Isso é tão interessante, né? Porque a gente, por exemplo, estou conversando aqui com você, né? Estou falando com o pastor Diniz, então estou me apresentando. Só que a gente pensa que isso é uma coisa fácil, mas não é uma coisa fácil. Não. Porque para eu me apresentar, eu tenho que acreditar em mim. Eu tenho que acreditar que eu consigo. E tem muito adolescente achando que ele não consegue. Ele não consegue uma namorada, ele não consegue se relacionar, ele não consegue ir bem na escola, ele não consegue vender ele. Então, quando um adolescente tem uma saúde emocional boa, ele se vende. Ele acredita nele. Se vender aqui, entre aspas, deixar claro, é fazer a sua apresentação. Fazer a sua apresentação, fazer aquilo, se vender é fazer aquilo acontecer no dia a dia para ele. Por exemplo, ele ir bem numa escola, é ele querer fazer uma faculdade, é ele olhar para uma namoradinha, dar uma piscadinha, mostrar uns lábios assim, né? Que o moço olha para a moça, assim. Então, assim, e a moça olha para o rapaz. Exatamente. É ele poder acreditar que ele consegue, né? Sem ter os medos e os mitos dentro dele que ele é incapaz. Vamos pensar assim. Né? Ou as fantasias que o pastor colocou, ou a sombra, né, que também está dentro dele, dizendo que ele não consegue. Então, o adolescente, quando ele tem uma saúde emocional, psíquica emocional, ele consegue ser ele. E não ficar preocupado o que vão pensar dele. E não ficar se martirizando se ele fez o correto ou não. Se por conta disso alguém vai rejeitá-lo ou não. Porque a rejeição também é um dos amiguinhos do medo, da baixa estima. O medo de rejeição paralisa. A pessoa não consegue fazer.
Ela prefere ficar ali no cantinho dela, contemplando todo mundo fazendo, mas ela em si tem um medo por conta da rejeição. Então, isso é uma coisa muito interessante que acontece com os nossos adolescentes na atualidade. Sim. Muito grandioso. E o medo de não ser amado. Essa é uma coisa muito forte. Medo de não ser amado. Nós, seres humanos, nós brigamos para ser amados. Nós brigamos para ser escolhidos. É verdade isso que eu estou dizendo. Todos nós queremos que alguém goste de nós. Nós queremos que todo mundo nos coloque como o primeiro da fila. Então nós brigamos sem saber que é esse o objetivo. Da gente ser escolhido, da gente ser querido, da gente ser amado por alguém. É complicado essas relações na adolescência, né, pastor Diniz? É uma fase mais difícil do desenvolvimento do ciclo vital, é da adolescência, porque adolescência eu acabei de deixar para trás a minha infância, que alguém fazia tudo por mim, alguém me dava comida, alguém arrumava o meu quarto, minha cama, fazia tudo por mim. Agora, na adolescência, eu já sou cobrado pelos de casa e pela sociedade. Você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, você tem que tomar essa atitude, você tem que fazer as coisas sozinho, você tem que arrumar a sua cama, você tem que, etc. Você vai ajudar em casa. E então eu começo a perceber que estão me querendo fazer adulto forçado. Isso é a interpretação do adolescente. Mas quando ele leva isso numa boa, não, eu vou ajudar em casa, é chato esticar o lençol da cama lá, mas eu vou fazer o forro da cama, eu vou fazer porque eu vou estar ajudando a minha mãe, meu pai, vou estar ajudando em casa, levar o lixo. É importante ele entender isso, ainda que seja chato fazer. Mas quando acha que ainda é criança, está com espingo, ainda pele da criança, aí eu não aceito. Eu não aceito. Então, o que é que acontece? Esse adolescente quer se revoltar. Ele usa a rebeldia dele para dar uma resposta para fazer isso, porque você não é adulto. E eu sou o quê, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo? O quê? Me diga o que eu posso, o que é que eu devo fazer. Porque eu não posso sair, eu não posso. Nessa fase, é a fase de muitos não. É a fase da criação dos cadeados, das correntes. Você não vai, você não pode, você não tem condições, não é para sair à noite, você não vai com os amigos, você não vai para aquela universidade, não. Eu vou fazer o quê? O que acontece com alguns adolescentes, né, doutora? Alguns deles vão dormir e fica com a cabeça no travesseiro e diz assim, meu Deus, onde estão meus pais? Mas estão no outro quarto, outra parede. Sim. Onde estão meus pais? Os olhos confusos, e eu aqui nessa miséria. Porque eles percebem que parece que aqueles não são seus pais. Portanto, não constrói. Aí o adolescente vai e pergunta, mas por que não posso? Aí não tem resposta. Não e pronto, acabou. Sou sua mãe, seu pai, não e pronto. O adolescente ele quer conversar. Ele quer desenvolver, quer entender, mas não tem resposta. Eu diria, papai, mamãe, baixa mais um pouquinho e conversa. Aquele modelo lá, que tem alguns ainda com o sapato, com a sandália ainda melado, com a lama da Arca de Noé, não cabe mais hoje não. Bom, e acrescentando um pouco... Não ouvimos, repete. Flexibilização, compreensão do outro, entender o outro como o outro e não como objeto. É adolescente, tem alma, tem ser, tem sofrimento, tem alegria, tem prazer, quer crescer, quer ser aceito, quer ser o lugar. Tem deles, homens e mulheres, menores ou não, que não têm o seu lugar em casa. Inclusive, muitos casais, o ambiente é de um e não dois. Nossa. E assim, completando um pouco a fala do pastor Diniz,
nós, pais, precisamos compreender que somos nós também que devemos dar essa autoconfiança, essa autoestima que o nosso adolescente precisa. Você pede para ele fazer algo, ele não vai fazer como você. Ele vai fazer com a forma como ele está pensando, o jeito como ele entende que deve ser feito. Então, ele não vai executar exatamente da forma como você imaginava. Mas aí eu digo, conseguiu concluir? Aquilo que você pediu foi feito? De repente não foi feito como você queria, do jeito que você pensou, mas foi feito? Então parabeniza, para que essa autoestima, para que ele possa acreditar que ele é capaz, para que ele possa entender que ele pode fazer e que o do jeito dele que ele fez também é bom. Porque às vezes, sem querer, a gente tira isso, né? Nossa, aquele jeito que foi feito, se eu soubesse que ia fazer daquele jeito mal feito, eu não teria pedido. Né? Às vezes tem essa fala de nós pais, e aí a gente não reforça para que ele acredite da capacidade que ele tem de executar algo. Isso é muito importante. Bacana. Muito interessante. Se me permite, posso? Claro, doutor, pode prosseguir. Então, o que a doutora está dizendo é muito interessante. Esse estímulo-resposta, momento de bater palma, momento de dizer que valeu a pena, momento de pôr para cima, porque a gente não vê muito isso, mas é interessante que aconteça. Eu vou contar uma historinha, outra história, meu pai. É ótimo. Ótimo, pode contar suas histórias. É para falar sobre o que muitas vezes o pai não diferencia, o pai e a mãe, os pais, os cuidadores, não diferencia conteúdo da forma. Conteúdo é conteúdo e forma é forma como é passado o conteúdo. Muitas vezes a gente foca tanto na forma que esquece o conteúdo. E isso acontece choque, conflitos, crise no casamento, na família, ou em lidar com os filhos ou adolescentes. Outro dia fiz uma visita e queria falar com um casal. E cheguei naquela residência no horário marcado. Porém, o casal chegou mais tarde um pouco. E eu fiquei na casa. Tinha avó e dois netos. E um era maiorzinho, de 10 anos, o outro menor. E a TV estava ligada. E a avó grudada lá na TV. Cheguei à noite. Então, aí conversando um pouquinho, a avó, chega em certo momento que a avó disse para o neto, fulano, não me lembro o nome, nem ia dizer o nome, né? Fulano, pega água para mim. Aí o menino disse assim, o menino estava no mesmo sofá. Aí o menino disse assim, a mesma distância que é daqui, de onde eu estou, para a geladeira, é a mesma distância da senhora, porque não vai. A senhora, ela só jogou o pé assim um pouquinho para frente, pegou a sandália, o menino já virou a curva lá dentro da casa, né? Aquela famosa sandália, né, doutor? Jogou a sandália assim, a avó disse assim, tá vendo aí, pastor, como é que esse menino de hoje trata os mais velhos? Me deu uma vontade de conversar de onde vem isso, mas deixei. Então, o que quer dizer? Qual era o conteúdo da avó? Água. Quando ela se sentiu mal com a forma que ele falou, aí ela está com a sandália, esqueceu do conteúdo que era água. Focou na forma. O adolescente precisa entender, seu pai, sua mãe é de um jeito, você é de outro jeito. Papai e mamãe precisam também entender, quando você pede o adolescente, ele quer fazer no tempo dele, na velocidade dele, não na sua. Quando papai e mamãe quer que as coisas sejam feitas dentro do seu tempo e na mesma profundidade, na mesma dimensão, pode criar um choque, porque o adolescente não vê aquilo como prioridade para aquele momento. Aí papai e mamãe ficam de jogar a sandália. Calma, papai, calma, mamãe. Eu vou fazer, né? Eles falam assim, eu vou fazer, espera um pouco.
Espera um pouco. Só que no tempo deles. No tempo deles, porque na mesma o pastor Dini foi muito bem nessa colocação, porque a urgência é sua, não é dele. Exato. Né? Bom, doutora, nosso programa está chegando ao final. Sim. Que pena, né? Foi uma aula aqui de relação, né? De crescimento. Doutor Diniz, olha, nós queremos agradecer o senhor imensamente. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Vou colocar aqui o seu e-mail, o seu telefone, para quem quiser aí entrar em contato com o senhor. Vou pedir que o nosso pessoal coloque aqui o seu e-mail, aí, o seu telefone, suas redes sociais. E gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, doutor Diniz. O meu agradecimento a você, pastor Emerson, a doutora Elifânia, agradecer também ao pastor doutor Elias Cardoso, nosso pastor, por essa iniciativa de estar abrindo essas janelas, de modo que vai criar ou está criando possibilidades, ampliação para as pessoas no sentido do conhecimento. Emerson, há pessoas que têm medo de ter medo. Quem sabe a gente conversa um pouquinho mais sobre isso na próxima. Esse medo de ter medo, né? Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, a vocês que estão enviando as suas perguntas, Deus abençoe os que assistiram, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós que agradecemos ao pastor Diniz, fala direto de Canidé de São Francisco, lá de cima do mapa, lá em cima do mapa, né? Aqui em São Paulo tá uma chuva, tá um tempo fechado, mas aí em cima do mapa tá gostoso, tá sol. Amém. Pastor, Deus abençoe. Deus abençoe, pastor.